Olá! Seja muito bem-vindo ao 7º episódio do Estudante Jurídico Cast. Eu sou o Lucas. E eu sou a Clara, e estamos juntos na sua jornada para aprovação na OAB. Aqui, você vai entender o direito empresarial com profundidade, clareza e didatismo. Se você está chegando agora, a gente está no meio do bloco que trata das sociedades personificadas empresárias, aquelas que têm registro na junta comercial, personalidade jurídica e exercem atividade econômica organizada. No episódio anterior, a gente estudou a sociedade em nome coletivo e até a diferenciou da sociedade em comum, que é aquela informal, sem registro. Hoje, seguimos para a segunda forma de sociedade empresária do Código Civil, a sociedade em comandita simples. Ela está prevista nos artigos 1045 a 1051 do Código Civil e não tem lei especial. Exatamente. E apesar de não ser muito usada na prática, ela é cobrada com frequência pela OAB, justamente por ter uma estrutura peculiar. E a banca adora pegadinhas com ela. Clara, então me conta, o que é a tal da comandita simples? A essência está na existência de dois tipos de sócios com funções bem diferentes. O comanditado, que administra e responde com o próprio patrimônio, e o comanditário, que apenas investe, sem poder de gestão e com responsabilidade limitada ao valor da sua cota. Ou seja, o comanditado entra com a cara e a coragem, e o comanditário entra com o bolso, mas não com a caneta. Isso mesmo. Essa separação é estrutural e o Código Civil proíbe que o comanditário participe da administração. Se ele desrespeitar isso, perde o benefício da responsabilidade limitada. E como fica a responsabilidade dos comanditados? Os comanditados respondem de forma ilimitada, solidária e subsidiária pelas obrigações da sociedade. Primeiro, se executa o patrimônio social. Depois, se faltar, o patrimônio dos comanditados é atingido. Igualzinho à sociedade em nome coletivo. Exato. A lógica é a mesma. Inclusive, muitos autores classificam a comandita simples como uma espécie derivada da nome coletivo, só que com a adição do sócio investidor que não administra. Agora, atenção! Vamos falar de uma pegadinha clássica da OAB. Pode uma pessoa jurídica ser sócia numa comandita simples? Pode sim, mas apenas como comanditária. Para ser comanditado, ou seja, para administrar, a pessoa tem que ser física, porque só ela pode assumir responsabilidade ilimitada com o próprio patrimônio. E o nome empresarial? Tem regras específicas, né? Tem sim. O nome da sociedade deve ser uma firma, contendo pelo menos o nome de um comanditado. O nome de comanditário nunca pode constar na firma. Por quê? Porque, se aparecer, presume-se que o comanditário é também responsável ilimitado, como prevê o artigo 1162 do Código Civil. É uma das pegadinhas mais cobradas. Exemplo prático. Sociedade Silva e Associados. Se o Silva for comanditário, danou-se. Ele perde a limitação da responsabilidade. Agora, se o Silva for comanditado, aí tá tudo certo. Vamos falar da constituição dessa sociedade. Como se cria uma comandita simples? A Constituição exige contrato social registrado na Junta Comercial, conforme o artigo 997 do Código Civil. E o contrato precisa especificar quem são os comanditados e os comanditários, qual o capital de cada um, qual é a forma de administração e quem pode representar a sociedade. Transparência é fundamental. Se o contrato for omisso, podem surgir conflitos. E aí entra o próximo ponto importante. Se o contrato for omisso em alguma cláusula essencial, aplica-se supletivamente a disciplina da sociedade simples, nos termos dos artigos 1053, combinado com 1040 do Código Civil. Isso também é cobrado em prova. Muita gente erra achando que, como tem ações, a comandita simples segue a lei das SA, mas não tem nada a ver com ações. Isso. Essa confusão, na verdade, é com a comandita por ações, que a gente vai estudar no próximo episódio. Vamos falar agora da administração da comandita simples. Quem administra, a gente já sabe, só os comanditados. Mas e se forem 2 ou mais comanditados? A administração pode ser conjunta
ou um deles pode ser nomeado administrador pelo contrato. E se não tiver previsão no contrato? Aí, presume-se que todos os comanditados administram em conjunto, e as deliberações seguem a maioria de votos, proporcional à participação no capital, salvo cláusula em contrário. Agora, uma dúvida que aparece muito em simulado. Pode haver exclusão de sócio na comandita simples? O Código Civil não traz previsão expressa de exclusão para esse tipo societário, mas a jurisprudência e a doutrina aplicam por analogia a regra da sociedade simples, ou seja, a exclusão deve ser judicial, com base em justa causa. Sem cláusula contratual de exclusão extrajudicial, como ocorre na LTDA. Exatamente. Isso reforça a necessidade de redigir bem o contrato social, desde o início. Checklist: o que a OAB cobra sobre comandita simples. Vamos fazer aquele resumão esperto que salva ponto na prova. O que o aluno precisa saber? Manda ver. Estrutura com 2 tipos de sócio: comanditado, que administra e responde ilimitadamente, e comanditário, que investe e tem responsabilidade limitada. Só pessoa física pode ser comanditado. O comanditário não pode administrar. Se administrar ou tiver o nome na firma, perde a responsabilidade limitada. Responsabilidade do comanditado: solidária e subsidiária. Contrato social deve ser registrado na junta comercial com todas as cláusulas obrigatórias, artigo 997 do CC. Aplicação supletiva da sociedade simples, artigo 1053 combinado com 1040 do CC. Deliberação por maioria, proporcional à participação. Exclusão de sócio, somente judicial por analogia. Prova adora misturar comandita simples com comandita por ações. E por hoje é isso, pessoal. Finalizamos o segundo tipo de sociedade empresarial do nosso curso com profundidade. No próximo episódio, vamos explorar a comandita por ações, uma sociedade que mistura a estrutura de SA com comando restrito. Mais detalhes sobre nome empresarial, deliberações e exclusão de sócios veremos mais adiante, ao final do estudo dos tipos societários. E segue o Estudante Jurídico Cast no TikTok e no Instagram. Compartilhe com seus colegas e vamos juntos rumo à aprovação. Bons estudos e até lá!